Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly O'Hara, sou enfermeira, estou acompanhando vocês na nossa disciplina de urgência e emergência. Hoje, na nossa aula, o tema será os princípios do atendimento de urgência e emergência. Nosso primeiro tópico único hoje, é o tópico 3, sistematização do atendimento em urgências. Nós vamos ver quais são os principais protocolos, como se dá o atendimento na urgência, os tipos de avaliação e as ações que devem ser tomadas. Então, é necessário que haja um planejamento e organização do trabalho coletivo para que tenha um atendimento de qualidade, tanto ao cliente quanto à sua família, quando nós estamos falando de urgência e emergência. A equipe multiprofissional, ela precisa ser permanentemente capacitada para o desenvolvimento das suas competências. O que isso significa? Um processo de educação continuada, uma atualização constante, porque há novos protocolos, há novas condutas que devem ser tomadas, que devido às novas pesquisas vão sendo atualizadas, ok? Então, cada membro, por mais que ele participe dessa educação continuada, ele precisa respeitar quais são as suas atribuições dentro da equipe, tanto no âmbito da gestão de serviços quanto dos recursos. Vamos lá sempre buscar também uma melhoria dos processos e métodos de trabalho e a provisão de condições e tecnologia. Nós utilizaremos muita tecnologia, tanto tecnologia da informação, quanto tecnologia em questão de equipamentos, de aparelhagem. Então, devemos ter essa melhoria constante da tecnologia. E, além disso, a equipe ela também precisa de ter habilidades no relacionamento interpessoal e comunicacional, para que possa haver um alinhamento, tá, das condutas entre os profissionais que precisam estar em consonância para estar realizando o seu trabalho. Durante o atendimento, as informações essenciais, elas vão ser comunicadas. Então, para a urgência e emergência, que é um atendimento que ele deve ser rápido e eficaz, precisa que haja uma transmissão de informações que sejam necessárias, esse não é o momento de ter informações tão aprofundadas, mas sim lidar com o que é mais urgente no momento. Então, as informações elas devem conter no seu conteúdo a natureza da ocorrência ou a situação do paciente, que vai permitir que o profissional que está recebendo as informações consiga desenvolver um raciocínio clínico assertivo para tomar a melhor decisão, para conseguir alinhar em qual seria o melhor protocolo, qual seria a melhor conduta a ser tomada. Também vai construir, a partir dessas informações que foram recebidas, um possível agravo que esse paciente possa vir a desenvolver de acordo com a sua condição que ele apresenta no momento, e também quais são os recursos que serão necessários para o atendimento que irá prestar. Quando nós vamos realizar o atendimento, o primeiro passo a ser tomado em urgência e emergência é priorizar a segurança do local, para que você consiga fazer os atendimentos, fazer os protocolos, atender aquele paciente. Se você imagina que há um número X de possíveis riscos que é aquele local onde o paciente se encontra e a equipe chega para prestar esse socorro, a equipe vai estar exposta também a esses riscos e vai comprometer a qualidade da assistência que ela vai estar prestando. Por isso que
é necessário que haja um reconhecimento do local, dos possíveis riscos que os profissionais e os pacientes estarão expostos durante aquele atendimento no primeiro momento. Então, o que é que vamos verificar logo na chegada do local? A segurança da cena. Vamos verificar o ambiente e os fatores de risco no local. Pode estar relacionado à contaminação, acidentes, queda e também lesão corporal. Existem 2 ambientes que nós vamos estar prestando, né, essa assistência. Pode ser no ambiente extra-hospitalar e no ambiente hospitalar. O ambiente extra-hospitalar, a maioria das vezes, é o local onde ocorre o acidente, o trauma, qualquer tipo de da ocorrência que esteve ali no momento que foi necessária a ligação e o pedido de ajuda. No hospitalar, quando o paciente já estava no ambiente hospitalar e ele apresenta alguma emergência que vai ser atendida no momento e também não está isento de risco só porque ele está no ambiente hospitalar. No extra-hospitalar, o que deve se atentar? Ao fluxo de veículos em via de colisão ou via pública, atropelamento, proximidade de fios elétricos, possibilidade também de desabamento, explosão e a presença de animais que possam estar próximos do local do atendimento quando os socorristas irão chegar naquele momento. O primeiro passo é olhar o seu redor, verificar a segurança da cena. Quando já estamos no ambiente hospitalar, quais são os possíveis riscos? Piso escorregadio, um mobiliário mal posicionado, iluminação e ventilação inadequada, uma manutenção precária dos equipamentos e a heteroagressão também está relacionada nesses possíveis riscos que estaremos expostos. Devemos nos certificar que esse profissional ele está seguro, que há uma segurança. Então, precisamos avaliar o local para que ele seja seguro, tanto o paciente quanto o profissional que estará prestando cuidado, e para que esse profissional que está prestando cuidado, ele não se torne uma vítima também de algum acidente ao iniciar a assistência. Então, se o profissional que ele chega para prestar o cuidado e ele sofre algum tipo de dano, nós já teremos 2 vítimas no local. Quem vai prestar o cuidado ali? Quem vai sobrar para prestar o cuidado? Então, devemos nos atentar às normas da legislação, às normas de biossegurança e também às precauções padrão que são já relacionadas. Quando nós falamos da segurança do paciente, nós devemos nos certificar de que não há um risco para o indivíduo, inclusive para as pessoas que estão próximas, tá? A segurança do paciente, ela vai ser uma série de medidas, inclusive nós temos a Política Nacional de Segurança do Paciente, que vai ter vários protocolos que devem ser seguidos, a maioria das unidades hospitalares também tem o núcleo de segurança do paciente, que ele serve ali para fiscalizar também o local de assistência e ver como estão sendo aplicadas as normas de biossegurança, as normas de segurança do paciente. Se a situação ela é perigosa, o paciente, primeiramente, ele deve ser colocado em segurança antes de iniciar os primeiros atendimentos. Se o seu local ele é insalubre, se é um local que ele tem muitos riscos, primeiro nós vamos precisar realizar a remoção, tá, do paciente para algum local mais seguro para que possa ser realizado os primeiros atendimentos. Os princípios da prática e assistência do paciente, uma assistência segura, ela vai nortear quais serão as primeiras ações da equipe multiprofissional. Imagina, não adianta muita coisa se a equipe ela começa a se preocupar com
a condição que o paciente apresenta no momento. Por exemplo, uma lesão é sanguinante, ele está perdendo sangue. Mas esse paciente ele se encontra numa via muito movimentada, com grande fluxo de caos, que a qualquer momento pode passar e causar um dano maior. Então, nós precisamos assegurar aquele local para que aquela condição que o paciente apresenta possa ser tratada pela equipe multiprofissional. Então, a primeira preocupação que a equipe deve ter é a assistência segura, tá, ao paciente. Quando foi confirmada já a segurança em todos os aspectos, na abordagem direta, vai ser realizado o primeiro exame, o exame inicial. Nós verificamos a segurança da cena, vamos dar início ao atendimento ao paciente, vamos realizar o primeiro exame. Com este exame inicial, nós poderemos estar observando quais serão as prioridades no atendimento através da avaliação primária e avaliação secundária. Quando nós estamos atendendo urgência e emergência, as prioridades vão ser aquelas condições que colocam em risco a vida do paciente em menor quantidade de tempo, tá? Por exemplo, o paciente está engasgado, mas ele também tem uma lesão sanguinante. As vias aéreas serão a prioridade, porque o paciente ele pode ali chegar a uma parada respiratória mais rápido do que chegar a um choque hipovolêmico por conta da lesão, deste corte, dessa perca sanguínea no momento. Mas aí nós devemos nos atentar ao tamanho dessa lesão, à extensão. Se nós estamos ali nos deparando com uma ruptura de artéria, o paciente deve ser também tratado essa ruptura para que ele não perca tanto sangue. Então, nós sempre vamos priorizar a situação mais grave que o paciente apresenta. Nos casos de urgência e emergência, a PCR é o pior caso que nós podemos nos deparar. A urgência que vai necessitar de uma intervenção mais rápida possível vai ser a PCR, a parada cardiorrespiratória. O paciente está sem pulso e ele não apresenta respiração no momento. Então, ela vai ser a prioridade no momento do atendimento. Agora, de acordo com outras situações que o paciente apresenta, sempre vamos tratar como prioridade a situação mais grave. Na avaliação primária, quando chegou no momento, fez a segurança da cena, vamos avaliar este paciente. Ela vai nos fornecer uma impressão geral do estado do indivíduo naquele momento. Ela vai ser uma avaliação mais abrangente, tá? Nós vamos nos ligar aos principais sistemas vitais que precisam para manutenção da vida daquele indivíduo. Vamos nos perceber os sistemas que, se eles estiverem parados, podem causar o óbito mais rápido. Então, vamos também estar avaliando lá os riscos potenciais e as necessidades imediatas, que não podem ser adiadas para que aquele paciente ele chegue a ser estabilizado. Então, nós vamos estar identificando isso na avaliação primária. A avaliação primária ela tem algumas características que devem ser seguidas. Ela precisa ser rápida, precisa ser eficiente e ela tem que ter uma sequência lógica e organizada. O atendimento e urgência e emergência, mais do que em outros locais possíveis da nossa assistência, ele precisa seguir a sequência lógica para que não passe pelo olhar do profissional aquelas condições que poderiam agravar ou chegar ao óbito neste paciente. Então, nós precisamos pensar, por isso que até o profissional que ele trabalha nessa área, ele precisa ter um pouco de frieza, não pode sofrer tanto com a pressão do ambiente, a pressão do local onde ele se encontra, do acidente com muitas vítimas. Ele precisa manter o foco para que ele consiga realizar o atendimento e salvar
Quanto mais pacientes que ele conseguir, ou até mesmo diminuir os possíveis danos que aquele paciente venha apresentar a longo prazo. Ela vai ser precedida pela verificação e associada às iniciais A, B e C, tá? Airways, as vias aéreas, B de breathing, de ventilação, e C de circulation, circulação. Essa mnemônico, né, que é chamada, essa sigla ABC, ela vai ser utilizada para os nossos aspectos vitais de via respiratória, ventilação e circulação. Mas este foi utilizado mais antigamente, conforme foi passando nos últimos anos, ele já foi atualizado, tá? E já estamos utilizando o X, A, B, C, D, E, ok? Vamos falar mais à frente um pouquinho. Neste momento da avaliação primária, a rapidez e a eficácia do atendimento, ela vai ser crucial, pois é neste momento que nós temos o período de ouro, que esse período de ouro é o período que nós vamos estar realizando a assistência o mais rápido possível, para que possamos prestar uma assistência de qualidade e manter o fluxo do atendimento. No período de ouro é que vai ser realizado o reconhecimento da urgência, o manejo do paciente e também o transporte da vítima até o hospital mais adequado. Não é o hospital mais próximo, mas sim o mais adequado, que vá suprir as necessidades de atendimento que aquele paciente apresentar. Lembra lá que nós falamos da transmissão de informações, das relações interpessoais. Neste momento, a equipe que está em loco, a equipe dos socorristas que vai chegar até o local da ocorrência, vai estar em contato constante com o nosso centro, que nós falamos lá na última aula, o centro de regulação, que vai fazer a coordenação das ações. Na avaliação primária, ela vai ser constante, é a mesma para todos os públicos, ela é padronizada. Se for criança, se for um adulto, se for uma gestante, idoso, adolescente, a avaliação primária vai ser a mesma para todos, nessa situação de urgência e emergência, ok? No momento do primeiro atendimento, da avaliação primária. Nas literaturas mais recentes, ela já utiliza, né, o X, A, B, C, D, E. Quem é que vai dar estes protocolos é o PHTLS, Pré-Hospital Trauma Life Support, que vai ser o pré-hospitalar, aí o suporte básico de vida, tá bom? Do trauma. Isso é a sigla lá em português, mas este PHTLS são um conjunto de protocolos, de normas, que eles são internacionais, que devem ser seguidos, e ele já atualizou, né, na nossa 9ª edição, já vem com a sigla X, A, B, C, D, E. Onde o X, ele foi colocado antes mesmo das vias aéreas, né? O X, ele vai ser utilizado para identificar as hemorragias externas graves. Então, o primeiro passo no atendimento do paciente vai ser identificar essas hemorragias externas graves e deve ser realizado nesse momento o controle, tá? Vai ser realizado o exame céfalo-caudal da cabeça, no sentido dos pés do paciente, para poder identificar essa possível hemorragia externa. O paciente está com uma lesão exsanguinante, ele está perdendo sangue por essa lesão grave. Se identificar algum tipo de lesão grave, ele vai efetuar uma compressão firme no local, exceto se essa hemorragia estiver na cabeça do paciente. Se for na cabeça, ela deve ser mais suave, porque se você fazer mais firme, pode ocorrer um risco de agravamento da lesão eventual ali, ou até mesmo da fratura que ocorreu no crânio desse paciente. Então,
nas outras regiões do corpo, uma pressão firme na cabeça, mais suave, mas segurar também para estar tentando ali promover uma hemostasia, estancar aquele sangramento. Depois do X, né, nós vamos ter A, B, C, D, E, que ele, apesar de ter essa sequência, né, nós vamos ver um sistema de cada vez, o A, B, o C, o D e o E, a maioria das vezes ele vai ocorrer de forma simultânea. Não é que você vai ver primeiro a cabeça, depois as vias aéreas, depois... Como o atendimento muitas vezes não é só por uma pessoa, então já vai ser de forma simultânea, não vai ser sequencial, maioria das vezes, mas simultânea, para que todas as partes sejam cobertas ali nesse atendimento. E a gente consiga aproveitar aquele período de ouro, né, o tempo melhor, e vamos optimizar o atendimento, também a avaliação deste paciente. Os componentes, eles são organizados na sequência conforme a prioridade, né, para o atendimento ideal, sendo que A vai se referir às vias aéreas com a estabilização da coluna cervical, para o caso de uma possível fratura ou algum tipo de choque ali na coluna cervical. Já vamos visualizar a boca e o nariz, se não tem algum tipo de objeto que está causando uma obstrução das vias aéreas. Após as vias aéreas, nós vamos verificar a respiração e a ventilação deste paciente, se ele está respirando, tá? O tórax dele se eleva e baixa e se tem um fluxo de ar ali pelas vias aéreas superiores dele. C, nós vamos estar observando a circulação e o controle da hemorragia, né? No caso, se há algum tipo de hemorragia no paciente, como está a perfusão tecidual deste paciente, se ele está recebendo um suporte sanguíneo em todos os tecidos, nos membros superiores, membros inferiores. Na D, nós estaremos observando o estado neurológico desse paciente, se ele está consciente, se ele está orientado, se ele sabe onde ele está, o nome dele e outras avaliações. Na E, ela vai estar relacionada à exposição desse paciente e também ao controle de temperatura, o local onde ele está, se ele está hipotérmico, se ele está normotérmico, nós vamos estar observando. Então, etapa X, hemorragia grave, a nossa primeira letra, nossa primeira fase. Vamos realizar a contenção da hemorragia externa grave. No A, as vias respiratórias, vamos ter ali uma conduta. Se esse paciente ele está acordado, vamos perceber. Se ele está inconsciente, vamos realizar a abertura das vias aéreas, né, e com o controle da coluna cervical em caso de trauma. É a manobra que nós chamamos de chin lift e o jaw thrust, né, que nós vamos levantar o queixo do paciente e vamos também estar ali fazendo a abertura na boca para conseguirmos visualizar se tem algum tipo de objeto obstruindo. B, nós vamos avaliar a respiração do paciente, ver, ouvir e sentir. Quando você faz o curso lá do SAMU, de suporte básico de vida, você aprende o quê? Você vai baixar o rosto ao nível do paciente e vai visualizar o tórax, se está expandindo, se está contraindo e também se tem algum tipo de fluxo ali perto das vias aéreas do nariz e da boca. No C, nós viramos verificar o pulso do paciente, pulso central na carótida, tá? E avaliar a frequência cardíaca, se esse paciente ele tem pulso, e também o enchimento capilar. Tempo de enchimento capilar nós vamos avaliar através ali do exame que a gente vai apertar a extremidade dos dedos e fazer a contagem de quanto tempo demora para
realizar o enchimento capilar, né? Se ele vai ser maior de 2 segundos, menor do que 2 segundos, a gente apertou, viu se ele retornou. Na D, né, na disfunção neurológica, nós vamos analisar o nível de consciência do paciente, tá? Se ele está acordado, se ele não está acordado, a reatividade pupilar, o tamanho das pupilas, né? As pupilas podem estar mióticas, podem estar midriáticas, pode estar anisocóricas, isocóricas. Esses termos vocês já podem começar a se familiarizar com eles, que serão utilizados muito no dia a dia enquanto profissional de saúde. Também, nessa fase da D, é que ela vai ser usada para identificar uma possível lesão medular. Na E, vamos estar realizando ali o controle de temperatura e a exposição do paciente. Vamos estar analisando a extensão das lesões e o controle do ambiente na prevenção de um caso de hipotermia. E também vamos expor parte a parte do corpo do paciente para buscar possíveis fraturas. Então, você vai fazer a exposição primeiro do membro, depois do outro membro, não descobrir esse paciente, expor ele completamente, tanto para prevenir possível caso de hipotermia, quanto para proteger a privacidade desse paciente. Então, vamos expor parte a parte. Quando nós temos algumas situações que nós vamos conversar aqui, a posição de recuperação pode ser utilizada. Tanto o paciente quando ele está responsivo ou não responsivo, se ele apresenta uma respiração presente, ele pode ser colocado em decúbito lateral esquerdo. Quando que nós vamos utilizar? Para evitar a obstrução da via respiratória pela língua, ou por vômito, refluxo de secreções e para minimizar o risco de broncoaspiração. Esse caso ele vai ser muito utilizado, gente, quando o paciente apresenta ali um desmaio, um mal-estar, convulsões. Você vai lateralizar o paciente para poder manter as vias aéreas dele pérvias, tá? Para que não haja uma obstrução e ele não chegue ali a uma parada respiratória. Então, vamos lateralizar o paciente, ok? Se o paciente ele teve uma síncope, se ele chegou ao desmaio, mas ele não teve uma convulsão, você pode elevar as pernas dele, né, para promover uma maior oxigenação cerebral e você vai chamar o paciente, vai bater aqui, senhora, senhora, chamar pelo nome para ver se há uma resposta. Mas antes mesmo disso, já liga para o SAMU e pede ajuda. A posição de recuperação lateralizada, ela vai ser contraindicada quando há uma suspeita de trauma ou uma suspeita de lesão na coluna. Então, se esse paciente ele estava em casa, se a convulsão foi por conta de alguma doença pré-existente ou alguma outra medicação, algum tipo, ou de causa desconhecida, usaremos a posição de recuperação. Agora, se esse paciente ele passou por um trauma, por algum tipo de pancada, queda, acidente, se ele teve algum tipo de lesão nas costas, lesão na coluna, não vamos movimentar o paciente, ele deve ficar na posição que ele está até a chegada dos socorristas. Então, para ocorrer ali uma estabilização da coluna vertebral, que vai ser utilizada a maca, com transferência mais adequada, então não vamos lateralizar o paciente nesse tipo de situação. Quando nós terminamos a nossa avaliação primária, nós iremos para a avaliação secundária. A avaliação secundária, ela vai ser uma avaliação mais consistente, ela mais demorada, você vai prestar atenção às possíveis lesões que poderiam ter passado despercebidas durante a avaliação primária. Então, do mesmo modo, nós vamos fazer um processo que ele deve ser organizado e sistematizado, ok? Para que possa identificar essas possíveis lesões. Neste momento, como nós já tratamos, já identificamos quais seriam as condições que poderiam ameaçar a vida daquele paciente, isso foi em avaliação primária. Na secundária, já são aquelas possíveis condições que não poriam em risco
imediatamente a vida daquele paciente. Nela vai ser realizado um exame físico minucioso no sentido céfalo-podálico, tá ok? Todo exame físico que é realizado, ele deve seguir este sentido, céfalo-podálico, céfalo-podal, céfalo-caudal, da cabeça em sentido aos membros inferiores, tá bom? Então, vai ser um exame físico mais completo, minucioso. Neles também nós vamos estar aferindo os sinais vitais dos pacientes. Além também, nós podemos utilizar outros parâmetros que podem ser obtidos através do monitoramento. É o exemplo do monitor multiparâmetros. Conforme a nossa imagem, socorristas estão utilizando ali o monitor multiparâmetros portátil, que ele pode estar ali já dentro dos equipamentos da ambulância, da unidade móvel de atendimento, e já podemos começar a fazer o uso dele para termos uma visão mais ampla do quadro do paciente. Na PH, no atendimento pré-hospitalar, os pacientes mais graves, eles vão ser transferidos, transportados imediatamente para o hospital. Para que não haja um atraso, para que nós possamos utilizar este tempo de uma forma mais proveitosa, vamos evitar os atrasos no local de ocorrência, até para diminuir os riscos deste paciente e não retardar o tratamento, para que nós possamos utilizar aquele período de ouro de forma concisa e que não atrapalhe o andamento do atendimento que se iniciou. Este período da avaliação secundária pode ser realizado dentro mesmo da unidade móvel, na ambulância, a caminho do hospital, já vai estar utilizando aquele tempo que vai ser utilizado para o trajeto da ocorrência até o hospital, e está utilizando ali esse tempo, aplicando de uma forma que você está utilizando ele para melhorar as condições daquele paciente. O início, como se dá o início lá? Vamos iniciar pelo histórico do paciente. Essas informações do histórico você pode obter através de testemunhas que estavam no local, que presenciaram a ocorrência, através dos familiares, se essa pessoa estava em casa, se ela estava com a mãe, com o pai, passeando quando aconteceu, se ela estava em um local separado também, quem estava acompanhando ela, quem vai ir junto nessa transferência para o hospital. E também, se o paciente ele está consciente, ele mesmo pode responder as perguntas, tá? Mas vocês têm que levar em consideração o nível de consciência, a orientação deste paciente, se ele não está confuso, se ele consegue responder as perguntas de uma forma clara, de uma forma objetiva. Aqui do mesmo modo que nós temos lá o X, A, B, C, D, E na avaliação primária, na avaliação secundária nós utilizamos um outro mnemônico, que ele vai ser o SAMPLA, S-A-M-P-L-A. Cada uma destas letras vai corresponder a uma etapa do atendimento. Em S, nós vamos estar perguntando o que aquele paciente está sentindo ou como ele se sente. Ela vai corresponder aos sintomas, ok? É um sintoma subjetivo ali que o paciente fala e também o que você observa. Em A, nós vamos perguntar sobre as alergias daquele paciente, se ele tem alergia a algum medicamento, a alguma substância, porque as crises alérgicas podem resultar em uma outra emergência deste paciente. Então, vamos já, se ele fala que ele tem uma alergia a um determinado medicamento, já tem que ser guardada, tem que ser anotada, registrada essa informação para o posterior tratamento hospitalar deste paciente. No M, vai ser os medicamentos. Se esse paciente ele faz o uso de algum medicamento, esses são medicamentos que é utilizado de forma diária, ou se ele está fazendo algum tipo de tratamento. Exemplo, diabéticos, pessoas com doenças cardiovasculares, cardíacos ou hipertensos, pessoas que têm alguma condição neurológica, que ele faz o uso de anticonvulsionantes,
São uma infinidade de possibilidades que esse paciente pode estar tomando alguma medicação para essa doença que ele tem, essa condição. Então, já vamos estar cientes. Por que que a gente precisa estar ciente? Porque esses medicamentos, né? Todo medicamento ele tem uma interação medicamentosa, ele tem efeitos adversos, ele tem também ali possíveis efeitos colaterais. Precisamos estar cientes já desses medicamentos que o paciente faz de uso contínuo, uso periódico também. P, nós iremos perguntar sobre o passado médico deste paciente. Se ele tem alguma doença, se ele já fez algumas cirurgias pregressas, se está gestante, gravidez, para nós sabermos a condição atual deste paciente. L, líquidos e alimentos ingeridos. Qual foi o horário que esse paciente se alimentou pela última vez? Por quê, gente? Pode ser que ocorra ali uma necessidade de fazer algum tipo de cirurgia, ele precisa ali remover aquele conteúdo gástrico. Pode ser que o medicamento, que o líquido que ele ingeriu causou algum tipo de reação alérgica. Você precisa estar ciente desses fatos, ok? Então, vamos perguntar em qual horário o paciente se alimentou pela última vez. A vítima. A, o ambiente e acontecimentos do evento. Lembra-se do que aconteceu? O que foi que aconteceu? Pode perguntar ao paciente que ele explique a ocorrência. Se tinha só uma testemunha, essa pessoa também pode explicar, ou familiar, para que estejamos cientes dos fatos e ali de todos os possíveis cenários que estão ali envolvidos naquele momento. No histórico também nós iremos realizar alguns procedimentos. Quais são os procedimentos que podem ser realizados? Dentro da ambulância ainda, ou se já chegou no hospital, pode ser no hospital também. Vamos realizar a monitorização cardíaca e a avaliação dos parâmetros vitais. Dentro dessa também está lá a oximetria, capnografia, capnometria, oxigenoterapia. Oximetria através do oxímetro de pulso, pode ter, ou do oxímetro já que está acoplado ao monitor multiparâmetros. Oxigenoterapia, se vamos oferecer um aporte de oxigênio a esse paciente, através do catéter, através da máscara, como for que apresente a necessidade, vai estar lá apresentando a indicação do qual modo que vai ser utilizado. Capnografia, capnometria pode ser utilizada também pelo monitor multiparâmetros através da expiração de carbono que esse paciente vai expelir a cada expiração. A punção venosa já vai ser realizada também porque pode ser que ele apresente uma necessidade de uma infusão de fluidos ou de fármacos. A nossa via endovenosa, medicamentos introduzidos diretamente na corrente sanguínea, é a via que vai fazer o efeito mais rapidamente. E ela também vai ser utilizada para a reposição de líquidos. Por exemplo, se o paciente ele sofreu uma hemorragia grave, vai precisar de uma reposição volêmica, vai ser utilizado a punção, a via endovenosa. Então, já podemos deixar preparado aquele acesso. Cateterismo gástrico e o vesical, quando indicado. Não são em todas as situações. Cateterismo gástrico, a exemplo que se esse paciente precisar de fazer uma lavagem estomacal, uma lavagem gástrica. Cateterismo vesical também, se esse paciente precisar ir até o centro cirúrgico, se ele recebeu algum tipo de trauma na região da bexiga, na região da uretra, pode ser que apresente essa necessidade do cateterismo vesical. Pode ser uma sonda de alívio, uma sonda de demora, o enfermeiro vai estar realizando. Podemos também já coletar a amostra de material biológico ali para possíveis exames, ou esse paciente pode ser até encaminhado diretamente para o exame complementar, exames de imagem também. É muito comum pacientes que passaram por algum trauma apresentar a necessidade de fazer exames de imagem para identificar possíveis fraturas ou até lesões internas.
e ele pode também precisar ir para uma cirurgia. Neste momento, após a avaliação médica, vai ser escolhida a conduta que melhor se adequa ao caso. Também pode ser necessário que realize outros procedimentos. A equipe de enfermagem vai estar ali acompanhando, tem os procedimentos privativos do enfermeiro, os procedimentos que o técnico vai estar realizando. Então, tem uma infinidade também de possíveis procedimentos a serem realizados. No exame físico, já a segunda parte ali, a parte mais prática, que nós vamos estar expondo de forma parcial cada segmento corporal. Então, vemos primeiro braço esquerdo, depois braço direito, membro inferior esquerdo, membro inferior direito. Por quê? Se a gente expõe esse paciente de forma completa, nós estamos invadindo a privacidade dele, nós não estamos protegendo a imagem corporal e também nós podemos expor esse paciente a uma hipotermia por resfriamento do corpo. O paciente que ele passou por um trauma, ele já vai ter algumas condições, né? A depender do ambiente onde ocorreu. Também, se ele perder o volume sanguíneo, ele vai começar a ter aqueles suores frios, as extremidades eles vão estar mais frias, devido a uma série de possíveis complicações, de alterações nos sinais vitais do paciente. Ok, então nós vamos estar aferindo os sinais vitais desse paciente quantitativamente e qualitativamente. O que é que isso significa? Nós vamos realizar a aferição, vamos ter o nosso valor, por exemplo, frequência cardíaca, 130 batimentos por minuto, ok? Como vai ser qualitativamente? Nós vamos classificar esta frequência cardíaca. Normocárdio, bradicárdio, taquicárdico. O paciente ele está taquicárdico, não é? Se ele apresenta 130 batimentos por minuto, se for um paciente adulto. Lembra que nós temos parâmetros diferentes para idades diferentes, para estágios da vida diferentes, ok? Continuando, vamos verificar a frequência, ritmo e amplitude do pulso, tá? Estaremos lá dentro dos sinais vitais, quando formos aferir o pulso, frequência, ritmo e amplitude. Qual a frequência vai ser o nosso valor numérico? Ritmo, arrítmico ou rítmico. Amplitude, pulso fino, pulso forte, ok? Na respiração, nós vamos verificar a frequência, o ritmo, a amplitude, simetria e ruídos. Aqui nós vamos utilizar a ausculta pulmonar. Frequência respiratória, quantas vezes esse paciente ele está respirando por minuto? Ele está eupneico? Ele está bradipneico? Taquipneico? Vamos classificar. O ritmo, ele está dispneico? Está respirando mais rapidamente? Amplitude, se ele está com inspirações e expirações profundas, está com a inspiração superficial, faz períodos de apneia, vamos perceber. Simetria, se cada movimento respiratório vem ali no mesmo período de tempo, se ele está seguindo ali a nossa simetria, foi mais profundo, foi mais forte, foi mais superficial. E também o ruído, se ele apresenta algum tipo de ruído ali na cavidade, ele está apresentando algum tipo. Quando ele apresenta algum tipo de ruído, pode ser um indicativo de uma presença ali, de uma ruptura, de uma lesão pulmonar, de uma presença de líquidos na cavidade. Então, são várias possibilidades. Também vamos estar observando na oximetria, se esse paciente ele apresenta alguma numeração, um valor acima ou igual de 94%, está indicando que ele está com uma boa permeabilidade, que ele está com uma boa patência das vias aéreas, ele está com uma boa respiração e também esse oxigênio está circulando nos tecidos, então ele está com boa respiração e boa circulação. Na pressão arterial, nós devemos nos atentar ao realizar. O manguito precisa ser um manguito adequado, de acordo com a faixa etária, e também a circunferência do braço do paciente. Lembra que a abraçadeira do esfigmomanômetro, ela vem em tamanhos diferentes, ela não é um tamanho padronizado.
E esse tamanho ele vai de acordo com a anatomia do paciente, de acordo com a circunferência do braço, para que a gente possa ter um valor fidedigno, um valor correto. E vamos lá na pele. O que é que vamos observar na pele desse paciente? Temperatura, a cor, perfusão e umidade, tá bom? Temperatura relativa, a gente pode estar observando apenas pelo toque do paciente, nessas situações que o paciente ele está normotérmico, tá? Ele está apresentando um valor próximo ao valor, a temperatura do socorrista, tá bom? Porque neste momento, se nós não tivermos a disponibilidade de um termômetro, vamos fazer essa primeira identificação, se o paciente ele está com a temperatura próxima à temperatura do profissional, ele está normotérmico. Se ele se apresenta muito gelado, se ele apresenta ali uma hipotermia, vamos identificar essa causa da hipotermia e tratar, aquecer o paciente. Coloração e umidade, se esse paciente ele está pálido, se ele está úmido, aquele suor frio, pode indicar ali uma má circulação, uma má oxigenação. Cianose também entra aí nesses sinais. Cianose é quando o paciente vai apresentar as extremidades roxas, ele vai ficar arroxeado. Isso é indicativo de uma baixa perfusão tecidual, de uma hipooxigenação. Então, na pele também nós vamos estar avaliando o tempo de reenchimento capilar deste paciente. Se ele apresenta ali um tempo menor de 2 segundos, ele está normal. Se apresenta maior de 2 segundos, ele está com uma hipoperfusão, o que significa que ele está com a circulação ali prejudicada, ele não está recebendo o suporte sanguíneo nas extremidades dele, ok? Após, nós iremos para o exame neurológico do paciente. No exame neurológico, que vai ser utilizado é a escala de coma de Glasgow, que ela vai avaliar o estado neurológico. A escala de coma de Glasgow, gente, muito importante vocês sempre lembrarem, ela não é utilizada para pacientes que estão em uso de drogas, sedativos, analgésico, que vão ser drogas que vão deprimir o sistema nervoso. Então, a escala de coma de Glasgow é utilizada para aqueles pacientes que não estão em tratamentos com medicações que promovem a sedação. Quando o paciente está no uso dessas medicações, serão utilizada uma outra escala, uma escala de sedação, tá bom? Escala de coma de Glasgow, nós vamos utilizar 4 ferramentas, né? Nós vamos verificar os fatores que vão estar interferindo na comunicação, na capacidade de resposta e outras lesões do paciente. Nós vamos observar a abertura ocular, vamos observar o conteúdo do discurso e os movimentos do hemicorpo direito e esquerdo. Também devemos estimular ali nas nossas avaliações, através do tom de voz normal, em voz alta, e também podemos fazer uma estimulação física, né? Pode ser realizada uma pressão com as extremidades dos dedos. Aqui nós podemos fazer com a caneta, bem na raiz da unha, podemos realizar também no trapézio do paciente, fazer uma pressão, e também na incisura supraorbitária, aqui acima do globo ocular. E vamos pontuar de acordo com a resposta que o paciente apresenta, que está ali disposto na escala de coma de Glasgow. Primeiro critério que vamos observar é a abertura ocular. Se o paciente ele está com os olhos já abertos, sem a estimulação, ele vai pontuar 4. Ele vai ser classificada como espontânea. Nós temos ao som, quando ele vai abrir os olhos, após ele escutar ali o chamamento em voz alta, em voz normal, ele já pontua menos, ele vai pontuar 3. Depois, se o paciente ele só faz a realização da abertura ocular após o estímulo com as extremidades do dedo, vai ser classificado como apressão, pontua 2. Se ele tem uma ausência persistente da abertura ocular, ele não abre os olhos, ele
mesmo que não apresente nenhum fatores de interferência ou algum tipo de contenção mecânica que impossibilite ele de abrir os olhos, então vai estar classificado como ausente E1. Se o paciente ele tem os olhos fechados de acordo com algum tipo de fator local do ambiente, ele vai ser classificado como não testável. A escala de Coma, ali, depois nós vamos verificar a resposta verbal do paciente. Se ele tem uma resposta adequada, que ele vai fornecer o nome dele, o local onde ele está, a data do dia também, ele está classificado como orientado. Se ele não tem uma resposta orientada, mas ele consegue se comunicar, vai ser classificado como confuso. Se ele tem algumas palavras isoladas ali, inteligíveis, se você não consegue identificar o que aquele paciente está falando, é como se ele estivesse resmungando algumas palavras ali soltas, ele vai ser classificado como palavras. Palavras já tem um score de 3, uma pontuação 3. Paciente não se comunica, ele apenas geme, ele tem alguns gemidos de dor, classificado como sons, pontuação 2. Ausência da resposta, mesmo que ele não tenha algum fator de interferência, algum fator que impossibilite ele, algum fator externo, ok? Ele vai ser classificado como ausente. 1. Quando tem algum fator que vai interferir a comunicação, não é testável. Fator que interfere na comunicação. Um exemplo, paciente que ele é traqueostomizado, ele teve alguma ruptura ali das cordas vocais, ele não vai conseguir se comunicar. Então, é um exemplo que vai ser classificado como não testável. Nós temos, por último, a resposta motora. Quais vai ser as classificações? A ordem, quando o paciente realiza uma ordem que falou. Por exemplo, levante o braço esquerdo, levante o braço esquerdo. Direito, desculpa, ele vai pontuar como 6. Se ele eleva a mão acima do nível da clavícula ao estímulo na cabeça ou no pescoço, quando você faz o estímulo supraorbital, faz o estímulo no trapézio e o paciente eleva a mão acima da clavícula, ele é localizadora, porque ele sentiu a dor no local, sentiu o estímulo. 5. Se o paciente ele tem uma flexão rápida do membro superior ao nível do cotovelo, é um padrão que ele é predominantemente não anormal. Ele tem uma flexão normal, ele vai ser classificado como 4. Uma flexão ali anormal, classificado como 3. Se ele tem uma extensão do membro superior ao nível do cotovelo, ele está como extensão 2. E a ausência dos movimentos vai ser como ausente, ele só pontua 1. Se ele tem algum fator que vai limitar a resposta motora, ele não vai ser testável. Como fator, paciente que ele tem limitações de movimento, paciente que ele está mobilizado, imobilizado também ao leito, vai ser outro fator. Os locais que nós vamos realizar a estimulação física, na ponta dos dedos, no trapézio, incisura supraorbitária e a flexão normal rápida, ele vai puxar aqui para fora e acima. A flexão anormal, ela vai ser mais lenta, vai aproximar o braço do tórax, ela tem uma rotação do antebraço. Vai cerrar o polegar e vai estender o membro inferior, ele vai esticar as pernas, os membros inferiores, ok? A escala de Coma de Glasgow, o paciente que ele está totalmente consciente e orientado, que ele não tem nenhuma limitação ali na movimentação, está apresentando uma flexão normal dos membros, ele pode pontuar até 15, é o nosso máximo. Agora, esse total mínimo é 3. Esse total mínimo, gente, o paciente provavelmente ele já vai ter algumas condições ali que vai ser mais grave, tá bom? O paciente ele já vai ter algum tipo de sequela neurológica. E o paciente que ele apresenta um score, uma pontuação igual a 8 ou menor que 8, provavelmente ele já vai ter uma indicação de intubação, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. Nos veremos no nosso próximo vídeo.